Recentemente apresentamos para vocês as 7 Maravilhas do Mundo Antigo, uma lista de obras construídas pelo homem que foram nomeadas pelos gregos como as coisas dignas de serem visitadas. Mas você sabia que também existem as 7 Maravilhas do Mundo Moderno? O meu nome é Júlio Barbosa e você conhecerá todas as maravilhas do mundo moderno agora no canal Aconteceu. Em 2005, uma organização chamada New Open World Corporation resolveu abrir uma votação online para saber quais eram as 7 maravilhas atuais. Inicialmente, havia cerca de 200 monumentos inscritos, cada um deles representando algum lugar do mundo. Depois, a votação selecionou os 77 mais votados. Posteriormente, essa lista ainda foi analisada por uma curadoria de arquitetos e reduzida para o número 21. Nessa análise, eles classificaram a beleza, complexidade, valor histórico e, é claro, a relevância tanto cultural quanto arquitetônica. Ao todo, foram contabilizados mais de 100 milhões de votos, e o resultado foi anunciado no dia 7 de julho de 2007, numa cerimônia no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Assim como das 7 maravilhas do mundo antigo, o objetivo dessa lista é eternizar a beleza e grandiosidade de obras construídas pelo homem dos tempos atuais. E se eu te perguntar quais são as 7 maravilhas do mundo moderno, você saberia me dizer quais são? Para facilitar, uma delas está localizada no Brasil. Mas vamos começar falando da Grande Muralha da China. Considerada o maior projeto de construção do mundo, essa obra tem nada mais, nada menos que 8.850 quilômetros de extensão. A muralha se estende de Dandong, do leste do país, até o Lago Lope, no oeste, cortando incríveis 6 províncias e outras 2 regiões autônomas. Agora um símbolo nacional chinês, a vasta Grande Muralha foi construída ao longo de quase 1.800 anos. O projeto da parede, que é construída ao longo de cumes de montanhas, faz uso estratégico do terreno natural. Mas qual era o objetivo de construir algo tão grande assim? A função da muralha era proteger os estados e impérios chineses de invasões inimigas, mas ela acabou servindo também para fazer controle de fronteira, imigração e emigração. A sua construção começou lá no século 7 a.C. e continuou por quase 2 milênios. O início da construção foi na dinastia do imperador Qin Shi Huang, mas outras dinastias da China Imperial também contribuíram com a finalização da obra. E eu nem preciso falar que atualmente ela é um dos principais pontos turísticos da China. E se você gosta da Índia, com certeza sonha em conhecer o famoso Taj Mahal. Considerado o principal monumento do país, o Taj Mahal nada mais é do que um mausoléu. Se você não sabe a origem da palavra mausoléu, corre lá e assiste o nosso vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Lá a gente explica tudinho sobre isso. Construído entre os anos de 1630 e 1652, as lendas contam que foi preciso cerca de 22 mil homens para finalizar a obra nos longos 22 anos de construção. Ele fica localizado em Agra, no norte da Índia, e foi construído como uma homenagem à esposa preferida do imperador Shah Jahan, que faleceu dando à luz ao seu 14º filho. E de onde vem o nome Taj Mahal? Até o nome foi inspirado na esposa do imperador. Ele costumava chamá-la de Mumtaz Mahal, que quer dizer joia do palácio. Por isso, o mausoléu foi erguido sobre o túmulo da esposa do imperador, próximo ao rio Yamuna. E não é só o tamanho da obra que impressiona, mas também todos os seus detalhes. Por dentro, a obra é adornada por várias pedras semi-preciosas e fios de ouro em sua cúpula. Além disso, ele foi todo feito em mármore branco marfim e ainda inclui um lindo jardim e a cúpula central que abriga o túmulo de Mumtaz. No ano de 1983, o Taj Mahal foi classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, além de, é claro, ter se tornado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Já na Itália temos o maior símbolo do Império Romano, o famoso Coliseu, o anfiteatro que é considerado uma das obras arquitetônicas mais importantes para a história da humanidade. Construído a mando do imperador Vespasiano em 71 d.C., a obra só foi realmente finalizada quase uma década depois, sob o comando de Tito, o sucessor de Vespasiano.
Considerado o maior anfiteatro já construído, o Coliseu tem incríveis 45 metros de altura e tem capacidade para até 50 mil pessoas. Vocês têm noção o quanto essa obra é grandiosa para a época que ela foi construída? Só a título de curiosidade, o Coliseu tem quase a mesma capacidade que muitos estádios brasileiros, como o Beira-Rio e a Arena Fonte Nova. Durante cerca de 4 séculos, o Coliseu foi usado para espetáculos com gladiadores, assim como execuções públicas. Após a queda do Império Romano, foi usado temporariamente como um conjunto habitacional. O tempo acabou deixando algumas marcas e, atualmente, apenas 1/3 da estrutura original continua em pé. E a cidade de Petra, na Jordânia, também entra na lista mais atual. E não se trata de qualquer cidade. Petra em grego significa pedra, e o nome se dá justamente porque a cidade de Petra foi toda esculpida em pedra. Fundada em 312 a.C., Petra foi durante muito tempo um importante eixo para rotas comerciais, incluindo a famosa Rota da Seda. Construída pelos nabateus, uma tribo árabe, Petra é uma mistura de arquitetura greco-romana e oriental. As fachadas helenísticas foram esculpidas diretamente nos cânions e usam o terreno natural como guia. Em seu ápice, Petra chegou a ser o lar de 30 mil pessoas. Porém, com as mudanças nas rotas comerciais e com as consequências de 2 terremotos, a cidade foi abandonada. Petra ficou por muitos anos esquecida, até que foi redescoberta em 1912 e considerada como Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. Infelizmente, o número de visitantes a Petra diminuiu consideravelmente nos últimos anos, principalmente por causa da instabilidade e da violência no Oriente Médio. E se na lista das maravilhas do mundo antigo existia a Grande Pirâmide de Gizé, na lista atual temos a famosa Pirâmide de Chichén Itzá. Nos tempos dos maias, Chichén Itzá foi uma das cidades mais importantes de todas. Localizada na península de Yucatán, no México, curiosamente, a cidade se mantém de pé até hoje. E o que mais impressiona, sem sombra de dúvida, é a Pirâmide El Castillo, também chamada de Templo de Kukulcán, o deus serpente. As ruínas mostram como os maias tinham grande conhecimento em astronomia e ciência. Para vocês terem uma ideia, a estrutura da pirâmide contém 365 degraus, o mesmo número de dias de um ano solar. Além da pirâmide, na cidade também é possível ver o Templo de Chacmool, a Praça das Mil Colunas e o Campo de Jogo dos Prisioneiros. Tão incrível quanto a cidade de Chichén Itzá é a cidade de Machu Picchu, no Peru. Construída por volta do século XV, Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, nas montanhas da Cordilheira dos Andes, próximo a Cusco. A cidade foi inteira feita com pedras polidas e apresenta toda a estrutura de uma cidade normal, com residências, templos, praças e terras agrícolas. Assim como a cidade maia que eu acabei de citar, Machu Picchu surpreende pela precisão e capricho com que foi construída, pois ela resistiu ao tempo e até mesmo a abalos sísmicos. Quando a encontraram em 1911, ficaram tão impressionados que acharam que Machu Picchu era a cidade perdida dos Incas, uma fortaleza secreta que foi usada contra o domínio espanhol. Mas depois encontraram a verdadeira cidade perdida, chamada Vilcabamba. E o legal é que atualmente é possível visitar Machu Picchu, a sexta maravilha do mundo atual, que inclusive é o destino de muitos viajantes de todo o mundo. E se você quer viajar e saber como planejar uma viagem de forma barata, selecionamos um livro que irá te ajudar a escolher as melhores datas para viajar, hospedagem, como se locomover de forma barata, entre várias outras dicas muito importantes. Então, quando acabar o vídeo, confere o link que deixamos na descrição. E por fim, temos nada mais nada menos que o Cristo Redentor. Para quem não sabe, sim, o Cristo Redentor foi incluído na lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Na verdade, ele é a obra mais recente da lista. Localizado no topo do Corcovado, no Rio de Janeiro, a construção do Cristo Redentor começou em 1926 e levou 5 anos para ser finalizada. Ela foi projetada por um escultor polonês chamado Paul Landowski e construída pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa e o francês Carlos Oswald. E nem preciso dizer para vocês o quanto o Cristo é bonito. Só quem já visitou o lugar sabe o que eu estou falando.
Sem dúvidas, você fica maravilhado pelo conjunto da obra, simplesmente um passeio inesquecível. Na época em que o Cristo foi encomendado, mais de 90% dos brasileiros eram católicos, e reza a lenda que boa parte do dinheiro para a realização da obra foi arrecadado em doações para a igreja. A estátua possui 30 metros de altura, mais uma base de 8 metros. Seus braços estendidos somam 28 metros, deixando o Rio de Janeiro ainda mais charmoso. Sem sombra de dúvidas, um lugar que todo brasileiro deveria visitar. E o que você acha da ideia de fizermos uma série de vídeos visitando as maravilhas do mundo moderno? Gostou da ideia? Se sim, já deixa aquele joinha, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo e não se esqueça de se inscrever no canal. Nós temos muitos projetos interessantes, mas precisamos da sua colaboração para chegarmos lá. Vamos juntos viajar pelo mundo e ver o que aconteceu. Por enquanto, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!